Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Vocês também podem nos acompanhar pelo WhatsApp, Telegram, pelo Spotify e pelo blog clamandonodeserto.com.br. Esse estudo de hoje, nós vamos dar continuidade à série Os Evangelhos e a Lei. Nós havíamos parado no slide 111, nós vamos falar do slide 112, retornar um pouco para comentar sobre os anteriores e dar continuidade ao estudo. Convido para mais uma oração, que Deus nos abençoe. Obrigado, Deus, por mais um estudo na Tua presença, por mais um momento que podemos falar da Tua palavra. Seja conosco, nos auxilie, nos fortaleça em todas as coisas, perdoe por nossas falhas e pecados, nos dê sabedoria para falar e agir conforme a Tua vontade. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. O slide, então, é sobre Mateus 12, 9 a 15. E partindo dali, chegou à sinagoga deles, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e eles, para o acusarem, o interrogaram, dizendo: É lícito curar no sábado? Nos sábados? E ele lhes disse: Qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Pois, quanto mais vale um homem do que uma ovelha? É por consequência lícito fazer bem nos sábados. Então disse aquele homem: Estende a tua mão. E ele a estendeu e ficou sã como a outra. E os fariseus, tendo saído, formaram conselho contra ele para o matarem. Jesus, sabendo disso, retirou-se dali e acompanharam-no grandes multidões, e ele curou a todas. Então veja um ponto importante. A pergunta era se é lícito curar nos sábados. Veja que a resposta de Jesus nos ajuda a compreender um outro ponto, que é a questão da seara. A questão da seara que nós temos em Mateus, nós temos em Marcos, em Lucas, nós vimos em alguns slides lá essa questão, a questão do trabalho durante a semana, do descanso ao sábado, do que é chamado transgressão do sábado, profanação do sábado propriamente dizendo na Bíblia. E tendo isso em mente, nós chegamos à conclusão que quando Jesus fala sobre violar o sábado, a palavra traduzida por violar o sábado, violam o sábado, ele não está querendo dizer o seguinte: os sacerdotes transgridem o mandamento do sábado. Eles não transgridem o mandamento do sábado, não transgrediam o mandamento do sábado, porque nós concluímos que eles eram, a eles era imposta, isso era uma determinação, uma obrigação deles como sacerdotes. Eles tinham que trabalhar no sábado por determinação divina. Então, evidentemente, não era uma transgressão do sábado. Aí nós comentamos sobre os versos, sobre os termos no estudo passado. E então chegamos a esse ponto que estamos agora. Lá no começo também, num dos primeiros estudos, nós percebemos que a população, quando começou a ir até Jesus, eles esperaram passar o sábado para ir até Jesus. Então, quando nós vemos o decorrer de tudo isso, os discípulos sendo acusados de colherem por terem pego gratuitamente, né? Não era uma colheita, não era um trabalho de colheita. O colher no sentido de eles pegaram basicamente para comer, estavam com fome. E aí Jesus fala para eles que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E no decorrer do relato, né, muito próximo ao relato, né, nós vimos lá Mateus 12, e aí nós vemos Mateus 12, 9 a 15, a continuação do que nós havíamos lido lá. Então, em continuação a isso, para deixar claro para as pessoas o que Jesus havia ensinado, nós temos um outro relato em Mateus 12, de 9 a 15, em que é perguntado: é lícito curar nos sábados? Então, evidentemente, não havia o entendimento de que Jesus estava ensinando que o sábado não tinha mais valor para ser guardado. Então, aqui é feita uma pergunta: é lícito curar nos sábados? E a resposta de Jesus, esclarecendo o motivo da fala, é por consequência lícito fazer bem nos sábados, ela nos ajuda a entender que Jesus não estava
indo contra o mandamento do sábado, nem estava abolindo o mandamento, nem dizendo que ele seria posteriormente abolido. Pelo contrário, a fala de Jesus confirma que o sábado estava em vigor e que Jesus estava esclarecendo o que era permitido fazer aos sábados para separar daquilo que era evidentemente proibido. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se no sábado cair ela numa cova, não lançará mão dela e a levantará? Então ele fala: olha, se um animal pode ser salvo no sábado, para evitar que ele fique em risco de morte, em risco de uma perda desnecessária em algum membro, devido a algum problema que ele, por ele cair numa cova, por exemplo, por que não ajudar pessoas no sábado? Por que seria proibido ajudar pessoas doentes aos sábados? E, no caso de Jesus, estava fazendo milagres, né? Ele estava fazendo curas miraculosas, ele estava fazendo milagres no sábado. Então, o é lícito curar nos sábados aqui, inclusive, toma ainda mais força quando nós percebemos que nós estávamos falando de milagres. Jesus está confirmando que tanto os milagres são permitidos no sábado, como é lícito fazer esse tipo de bem aos sábados. Ajudar pessoas é lícito aos sábados. Então, você passa por um local onde é permitido a você pegar uma maçã que está no pé e comer. Então, isso seria transgressão? Não. Então, isso é que Jesus está ensinando como algo lícito de ser feito no sábado. E outra vez entrou na sinagoga, estando ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. Estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se, e olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Se eles estavam procurando ver como o matariam, então fica claro que nem mesmo o próprio povo entendia isso como uma transgressão. E biblicamente não havia nada contra isso, né? Não havia nada contra isso. E por isso eles estavam procurando ver como o matariam. E eles nem sequer conseguiram prender os discípulos quando eles pegaram as espigas no sábado, por estarem de passagem, né? Estavam passando no lugar. E aí Jesus disse: eles estavam com fome. Ele cita o caso de Davi e fala: por estarem com fome, e nesse caso ele estava mostrando que eles estavam com muita fome, assim como que provavelmente estaria Davi e os seus soldados. E ele fala: é lícito fazer isso aos sábados, é lícito curar aos sábados. Então veja que longe de estar contra o sábado, que evidentemente daria motivo para que eles o matassem, ele estava esclarecendo que aquilo não era uma transgressão do sábado. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, e os escribas e fariseus observavam-no se o curaria no sábado para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos. E como eles iriam acusá-lo? E aí ele levanta essa questão, né? Então veja que eles entendiam que aquilo, na visão dos escribas e fariseus, isso seria uma transgressão. O povo também tinha esse medo, tanto que eles não levavam a Jesus no começo, né? Esperaram passar o sábado para levar até Jesus. E Jesus quebra essa crença, dizendo: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar. Ou seja, o que ele está dizendo? Ele está falando qual seria a transgressão em fazer um trabalho espiritual, um trabalho de milagres, né? Curas no sábado. Ou qual seria a transgressão, por exemplo, quando ele cita a questão de fome, em uma pessoa com fome, passando, não está em trabalho de colheita, passando por um local onde tem algo gratuito para que ela coma, ela vai lá e come. Então veja que ele quebra essa crença, e veja que não havia um consenso contrário a isso, porque se houvesse eles não teriam problema nenhum em ir contra Jesus por ele ter feito isso. E diz: e ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam com Jesus. Então vejam que o ódio deles é por quê? Porque Jesus questionava coisas que, se eles
fossem contra, iria dar muitos problemas para eles entenderem, né? Porque, por exemplo, quando Jesus cita a questão dos sacerdotes, ou seja, por que Deus permitiu que o trabalho do sacerdote fosse feito, não só permitiu, determinou que fosse feito aos sábados. Se nós formos ver o trabalho do sacerdote, ele envolvia, inclusive, o sacrifício para expiação, para perdão dos pecados. Então, veja, o que Jesus está dizendo? Se os sacerdotes devem trabalhar aos sábados, ou seja, violar a cessação de atividades, ou seja, permanecer trabalhando aos sábados, não como uma transgressão, porque eles não estavam transgredindo o que Deus determinou. O próprio Deus os colocou como uma exceção a essa regra da guarda do sábado. Então, ele diz, se os sacerdotes trabalham para que as pessoas possam ter o perdão dos seus pecados garantido, através do sacrifício de animais, e as ofertas de animais continuam, se o trabalho espiritual dos sacerdotes é determinado por Deus, então o trabalho espiritual, no sentido de ajudar as pessoas, é permitido. E, muito provavelmente, quando Jesus cita esse é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, isso sendo colocado, como nós vimos lá, que Mateus coloca a questão das espigas no sábado, e mais o episódio da cura no sábado, em junção, ou seja, essa junção de falas de Jesus foi que deu força a ele, a questão de ter citado a fome como uma justificativa, não para transgredir o sábado, mas para comer algo gratuito. Ele não estava defendendo uma compra no sábado, ainda que nós possamos debater sobre isso, mas não é isso que ele estava defendendo. Ele estava dizendo, por que uma pessoa com fome não poderia comer algo gratuito no sábado, por exemplo? E aí ele fala, porque os sacerdotes devem trabalhar aos sábados, e eles não têm culpa nisso. E tendo isso em mente, por que não se pode curar no sábado? Porque não se pode, estando com fome, estando de passagem no local em que se tem acesso gratuito, comer algo ao sábado. Então veja que ele estava, esse conjunto de argumentos de Jesus teria dado força, né, pelo que nós podemos ler nos textos, a essa fala de Jesus. Trouxeram-lhe então o endemoniado cego e mudo, e de tal modo o curou que o cego mudo falava e via. E toda a multidão se admirava e dizia, não é este o filho de Davi? Veja que em relação à multidão não havia condenação em relação ao que Jesus fazia. Biblicamente não havia também nada que condenasse Jesus por ele ter feito isso, nem por princípio, nem por norma expressa. Mas os fariseus, ouvindo isso, diziam, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, príncipe dos demônios. E aí Jesus disse, se Satanás, ele fala, né, vamos pegar todo o raciocínio, né? Jesus, porém, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem expulso então vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Ou seja, está dizendo assim, se vocês aceitam que haja expulsão de demônios, por que quando eu expulso, eu que não estou transgredindo nenhum mandamento, eu que estou aqui pregando exatamente o que está nas escrituras, na lei, nos profetas, nos escritos, por que culpar Jesus de não estar expulsando pelo poder de Deus? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Ou como alguém pode entrar na casa do homem valente, furtar os seus bens, se primeiro não maniatar o valente, saqueando então a sua casa? Quem não é comigo é contra mim, e quem não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Então nós temos que Jesus, após a vinda de Jesus, a noção de pecado permanece, e portanto a noção de lei também permanece, porque o pecado é a transgressão da lei. O pecado seria a anomia, né, a ausência de lei, a transgressão da lei. E toda vez que a Bíblia fala em pecado, ela fala no contexto de se transgredir algo que é contrário à vontade de Deus. Ou seja, as instruções de Deus, evidentemente, são a vontade de Deus. Então, se você transgride as instruções, você está transgredindo a vontade de Deus. Você está contrariando, e eu estou contrariando a vontade de Deus.
E aqui eu vou pegar aqui as partes em negrito, e outros tentando pediu-lhe um sinal no céu, do céu. Mas conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado. Se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem expulso os vossos filhos? Veja que é o mesmo texto, não é? Basicamente, conseguiram reproduzir a mesma fala. Eles, pois, serão os vossos juízes, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Mas ele diz: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Qual é o sentido do termo guardam aqui? Evidentemente, os que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. Então ele está deixando claro que os bem-aventurados são aqueles, inclusive, que obedecem aquilo que provém de Deus. Então veja, até esse momento foram 115 slides em que nós mostramos em vários versos bíblicos Jesus totalmente alinhado, a fala de Jesus totalmente alinhada, totalmente de acordo com aquilo que nós vemos na lei, né? Nos escritos de Moisés, nos escritos de Gênesis a Malaquias. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, será perdoado. Mas se falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. O que ele está falando? O fruto é percebido como? Externamente. Então ele está falando de obras, de obediência. Então ele fala, pela obediência. Se o fruto é bom, se a árvore é boa, o fruto é bom. Ou seja, se a pessoa for boa, se a pessoa realmente quer obedecer a Deus, o seu fruto será bom. E isso não será só aparente, isso será essencialmente, né? Isso será uma essência dela, estará essencialmente nela, ou seja, é uma mudança verdadeira de vida. E a pessoa má a mesma coisa, se a pessoa não quer fazer a vontade de Deus, o fruto dela será mau, as atitudes dela serão más. O homem bom tira boas coisas do bom tesouro do seu coração, e o homem mau do mau tesouro tira coisas boas. Então, ou seja, aquilo que alimenta a nossa mente vai repercutir, vai se refletir em atitudes. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Então, Jesus colocando aqui a questão do pensamento, né, o que está na mente, a mente controlando as palavras e ações, ou seja, nós temos que tomar cuidado com o que alimentamos a nossa mente. Ou como pode dizer a teu irmão: irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Então veja Jesus dizendo, olha, nós temos que ser críticos, vamos dizer assim, né? Ter cuidado com a nossa própria atitude, para a partir daí podermos ajudar aquele que está com problemas em relação às suas atitudes também. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem uma árvore que dê bom fruto. Então, se há um fruto aparente, né, se a pessoa aparentemente faz coisas boas, mas ela não é uma boa árvore, ou seja, mas ela não está verdadeiramente convertida, então evidentemente vai haver frutos maus naquela pessoa, e vice-versa. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, ou seja, daquilo que nós contemplamos, somos transformados pela contemplação do caráter de Deus, por apreciarmos o que Deus nos revela através de sua palavra. Do mau tesouro do seu coração tira o mal, porque da abundância do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Ou seja, veja novamente ele dizendo, olha, existe um conjunto de instruções a ser mantida, existe um conjunto de compreensões da palavra que precisa ser estabelecido, esse conjunto de coisas. Então, por que vocês não fazem o que eu digo? Por que não obedecem aquilo que eu instruo? Os ninivitas ressurgirão no juízo com essa geração e a condenarão, porque se arrependeram com a sua pregação de Jonas, com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é maior do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos,
buscando repouso e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, barrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Ou seja, se nós não buscamos fazer o que é certo, se nós não buscamos alimentar nossa mente com o que é correto, com o que é da vontade de Deus, o que sobra? Uma casa desocupada, varrida e adornada para o quê? Para o inimigo, para os maus pensamentos, para as más ações. E falando ele ainda à multidão, e veja que ele fala aqui sobre ressuscitar no juízo com a geração e a condenar, ou seja, por que ele está falando? Olha, porque se arrependeram, e o arrependimento, Jesus fala o quê? Arrependa-se, converta-se, assim como João Batista, Jesus falou a mesma coisa. Arrependimento, confissão dos pecados, e portanto, mudança de vida, obras, atitudes de acordo com a vontade de Deus. E falando a ele ainda a multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora a tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Ele, porém, respondendo, disse ao que falara: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Então veja que na fala de Jesus não há um revolucionário no sentido de ir contra o que estava escrito, o que estava determinado na lei. Veja que, via de regra, Jesus está falando o quê? Que ele está de acordo com o que está escrito, que é para seguirmos ao que ele estabelece, que é o que já está estabelecido. Ele estabelece a compreensão, uma compreensão mais abrangente de muitos mandamentos, inclusive, e, portanto, essa é a linha de pensamento, de ensinamento de Jesus. Aqui novamente falando, né, sobre a questão do arrependimento, em Lucas. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te ilumina com o seu resplendor. Ou seja, ele está dizendo, se nós lutarmos contra o mal, então não haverá espaço para que as trevas permaneçam. Ainda que nós continuemos em pecado, nós não seremos aquele tipo de pecador voluntário, deliberado, não. Nós seremos pessoas que lutam contra o pecado, que não deixam que as trevas permaneçam. Então ele fala, todo o corpo será luminoso, né? Não tendo em trevas parte alguma. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade. Tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. E lançá-los-ão na fornalha de fogo, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, ouça. Então, se os maus, os que cometem iniquidade, são aqueles condenados, os justos resplandecem como o sol pelo quê? Porque eles lutam contra a iniquidade. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus e disse aos seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, por isso essas maravilhas operam neles. Porque Herodes tinha prendido João, tinha o maniatado e encerrado no cárcere por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe. Porém, João lhe dissera, não te é lícito possuí-la. Ele está se referindo ao pecado do adultério. A mesma coisa em Marcos, não é? E aqui em Lucas, o tetrarca Herodes ouviu todas as coisas que por ele foram feitas e estava em dúvida, porque diziam alguns que João ressuscitara dentre os mortos e outros que Elias tinha aparecido, e outros que um profeta dos antigos havia ressuscitado. E disse Herodes, a João mandei eu degolar. Quem é, pois, este de quem ouço dizer tais coisas? E procurava vê-lo. Então, Herodes havia sentido ali a necessidade de ouvir aquele que estava mantendo um ministério muito semelhante ao de João, que o havia repreendido, dizendo que
não era lícito a ele possuir a mulher do próprio irmão. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: Por que transgridem os teus discípulos, a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Ou seja, que Jesus está dizendo: olha, antes de vocês questionarem alguém por transgredirem uma tradição, verifiquem o que as suas tradições estão fazendo em relação aos mandamentos de Deus. E aí, nós vamos pensar o seguinte: a tradição do lavar as mãos tinha alguma utilidade prática? Basicamente, não. Ela não tinha nenhuma utilidade nesse sentido, né? Não era nenhum ritual que Deus estabeleceu, não era nenhum ritual que os ajudava a chegar mais perto de Deus, era basicamente um ritual de repetição de lavagens, de mãos, de copos, de pratos, como é especificado posteriormente na Bíblia. Ele diz isso, ele fala, porque Deus ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser ao pai e à sua mãe, certamente morrerá. Então Jesus fala, olha, vocês falam dos meus discípulos transgredindo uma tradição de vocês, mas vocês fazem algo muito mais grave, ou seja, usam uma tradição para anular o mandamento de honrar o pai e mãe, que era inclusive punido com a morte. Mas vós dizeis, qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor o que poderias aproveitar de mim, esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Jesus não estava anulando as tradições como um todo, ele estava dizendo que era necessário o que ele está mostrando aqui, que é necessário uma reflexão séria sobre tradições e principalmente uma anulação de qualquer tradição que anule o mandamento de Deus, ou seja, rejeitar por completo qualquer tradição que anule o mandamento de Deus. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. E chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca, isso é o que contamina o homem. Ele estava falando com pessoas ali que não comiam alimentos imundos, então ele não estava ali aprovando o uso de coisas que não eram consideradas alimentos por eles. Então, os animais impuros não eram considerados alimentos. Então, considerando que eles só comiam coisas que fossem aprovadas por Deus, como os animais puros, e a alimentação vegetal, vamos por assim dizer, então não havia o que contaminasse a eles. Então, não havia por que pensar no momento de alimentação como uma necessidade de lavagem repetitiva de copos, de pratos, de mãos. Não havia necessidade disso. Então ele fala, o que contamina o homem não é o que entra na boca. Evidente, porque ele estava falando com pessoas que não usavam esse tipo de alimento. E qualquer homem, qualquer ser humano que seguisse a vontade de Deus, não iria se alimentar com alimento impuro. Então, evidentemente, o que contamina o homem, que serve a Deus, evidentemente, não é o que entra, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele, os seus discípulos disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, condutores de cegos, ou seja, são pessoas que não querem enxergar, que não querem enxergar a verdade. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos essa parábola. Então ele estava entendendo claramente que Jesus estava ali falando em símbolo e não estava dando a entender que poderia se comer qualquer tipo de alimento. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis ainda sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Ele está falando sobre o alimento puro e impuro? Não. Porque, evidentemente, quando Deus estabeleceu alimentação pura e alimentação impura, o próprio Deus estava estabelecendo
aspectos físicos, ele colocou aspectos físicos dos animais, ou seja, a questão de remoer, a questão de ter unhas fendidas, a questão de como seria o casco, como seria se eles estariam sobre a palma da mão, das patas, vamos dizer assim, né? Então, ele estabelecendo aspectos físicos dos animais. Então, quando Pedro fala, explica-nos essa parábola, e Jesus fala, né? E Jesus esclarece isso, ele fala, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Então, ou seja, o que ele quer dizer? Olha, comer sem fazer o ritual de lavagem das mãos não contamina, porque o que o homem come? O que o homem come, principalmente aquele que serve a Deus, ele vai comer o quê? Ele vai comer aquilo que é estabelecido de acordo com a vontade de Deus. Então não há por que fazer purificação ritual para o ato de comer, se o que você vai comer é de acordo com a vontade de Deus. Aqui a mesma questão é esclarecida em Marcos, né? Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, jarros, e os vasos de metal e as camas. Então veja que ele não está falando aqui sobre uma questão higiênica, ele está falando sobre uma questão ritualística. Os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. Então, evidentemente, estamos falando de uma lavagem de mãos ritualística. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E aí Jesus cita, né, a questão da transgressão pela tradição que anula o mandamento de honrar pai e mãe. Ele fala, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição. E muitas coisas fazer semelhantes a essa. Então Jesus estava dando um exemplo, um rol exemplificativo. Você estava dando um exemplo de coisas erradas. Ele falou, ó, isso aqui é uma das coisas erradas que vocês fazem. Tem muitas coisas semelhantes a essa que vocês fazem. Ou seja, muita anulação da lei de Deus pela tradição. Então, longe de ser contrário ao que foi estabelecido na lei, Jesus era contrário, principalmente a qualquer coisa que anulasse a lei de Deus, assim como ele deixa bem claro. Porque o que ele estaria dizendo em muitas coisas semelhantes a essa? Ele estaria dizendo sobre atitudes, ensinamentos que contrariam os mandamentos de Deus. Então Jesus claramente está dizendo aqui que ele é totalmente favorável aos mandamentos de Deus. Marcos 7, 14 a 23, tendo isso em mente, ele fala, nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar, nada há, obviamente, nada há dentre aquilo que o homem se alimenta, né? Não compreendeis que digo, aqui interrogavam acerca dessa parábola, e aí a Bíblia fala que os discípulos interrogaram, né? Pedro é o que toma a dianteira lá nos versos anteriores, mas aqui a Bíblia fala que os discípulos o interrogavam, e ele fala, não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas? Ou seja, tudo que era alimento, ou seja, os alimentos são puros. Aquilo que Deus permite comer é um alimento, e o alimento é puro, então não há por que fazer lavagem ritualística para algo que é puro. Maus pensamentos, adultérios, fornicações, homicídios, furtos, avareza, maldades, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Olha só, maus pensamentos. A cobiça, por exemplo, é um mau pensamento. Adultérios, fornicações, homicídios, furtos, avareza, que a Bíblia fala que o avarento também é idólatra, né? Engano, dissolução, inveja, blasfêmia. Então, olha só, aqui, por exemplo, se nós pegarmos, existem outros mandamentos, lógico, mas só em relação aos 10 mandamentos nós já pegamos aqui adultérios, homicídios, né? Então, adultério, não adulterarás. E fornicações, né? Também a Bíblia proibia a fornicação. Homicídios, não assassinarás. Furtos, não furtarás.
A inveja e a cobiça, não, né? A inveja ela tem muito a ver com a questão da cobiça, então não cobiçarás. A blasfêmia, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Porque o Senhor não terá por inocente que tomar o seu nome em vão. Isso envolvendo também não ter outros deuses, né? Não adorar outros deuses. Então, a blasfêmia. Então, veja que Jesus está sempre confirmando os mandamentos, a validade e necessidade dos mandamentos. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que eles mostrassem algum sinal do céu. E o que ele disse? Uma geração má e adúltera. Então, evidentemente, Jesus estava confirmando a necessidade de obediência aos seus mandamentos. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, se o teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não a escutar a igreja, consideram como gentil e publicano. Eu vou falar sobre esse verso especificamente numa outra série, que são passagens bíblicas diversas, que eu vou buscar tentar conversar ali para que nós possamos entender e estudar cada vez mais da Bíblia, né? Eu vi um vídeo, né, em que comenta algumas coisas nesse sentido, em que algumas pessoas nos comentários, né, colocavam que esse verso não teria nada a ver com remoção de membros. Eu sou contrário a essa visão, né? O texto é muito claro ao falar: se teu irmão, então uma pessoa que faz parte da comunidade cristã, pecar contra ti, vai repreende-o entre ti e ele só. Veja que o texto não está questionando se é pecado ou não, ele está assumindo. Se isso é evidentemente pecado, vai repreende-o. Se ele te ouvir, ou seja, considerando que não há dúvida de que aquilo seja pecado, então ele fala: se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2, se ele levar um, são 2 testemunhas, ou 3, se ele levar 2 pessoas, são 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, diz-o à igreja. Então, o que fica mais, o que me parece mais coerente aqui é a visão de que, porque eu vou lá e falo com a pessoa. Antes de levar isso à igreja, se ele não me ouvir, então veja, não se está em dúvida aqui se aquilo é pecado ou não. Aquilo é evidentemente pecado, nem a própria pessoa questionaria que a igreja considera aquilo como pecado, por isso que ele fala: se te ouvir, ganhaste, irmão. Se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois. Então ele fala: se o irmão pecar, e a Bíblia fala tanto do pecado na ação como no ensino. Então, poderia ser o ensino? Poderia. Mas o pecado em geral é visto como uma ação. Ação, palavras, né? Então, palavras que implicam em pecado, não só necessariamente uma doutrina errada, tá? Mas o pecado como um todo, seja ele por palavras, por atos, houve pecado, não há dúvida de que isso seja pecado, nem por aquele que vai repreender, nem pelas testemunhas e nem pela igreja. Não há dúvida de que isso é pecado, há um consenso de que isso é um pecado, a igreja considera isso. Então o irmão que vai repreender, depois das 2 testemunhas ou uma que ele leve, e a própria igreja considera isso como um pecado. Então, se essa pessoa não escutar a igreja, se ele quiser se manter, seja no ensino errado, seja na prática errada, considera como um gentil e publicano. Então, ele faz uma oposição entre o termo gentil e publicano e o termo irmão, que está no começo ali da fala. Então, evidentemente, esse texto, para mim, é sim um texto que valida a remoção de um membro que não queira seguir aquilo que é considerado pela igreja como errado, como prejudicial à comunhão. Então esse texto fala sim, a meu ver, e não há por que considerar de forma diferente. Esse texto fala sim, tendo em mente a remoção da pessoa do rol de membros, porque não faria sentido considerar uma pessoa como gentil e publicano, e na hora que alguém fosse perguntar: quem é esse aqui? Não, esse aqui não, a gente não considera mais como irmão, a gente considera como gentil e publicano. Mas por que está aqui? Porque... Então não faz sentido, gente. Não faz sentido a gente pegar e dizer que esse texto não se refere à remoção. Se refere sim, tanto àquele que peca e quer manter seu pecado voluntariamente, como àquele que traz o ensino contrário ao que a igreja considera como ensino pecaminoso, o ensino errado,
e permanece com isso. Então, se ele permanece, ele insiste em fazer isso deliberadamente, então estaria sim esse verso dizendo que ele não deve fazer parte do hall de membros. E se ele não vai fazer de fato, ou seja, se factualmente nós vamos considerá-lo como gentil e publicano, na prática, não tem por que, em teoria, deixar o nome dele no hall de membros. Então, veja que esse validaria sim esse ponto. Eu sou dessa linha e eu concordo com essa visão tradicional nesse sentido. E a boca de duas ou três testemunhas com o sentido, por exemplo, de convencer essa pessoa biblicamente que ela está errada, veja, o texto está dizendo que a pessoa que repreende as testemunhas e a igreja considera isso errado. Já consideram isso errado. Então, o ônus da prova, o ônus de provar que isso não é pecado, estaria naquele que é repreendido e não nos irmãos. Ainda que, obviamente, eles vão mostrar lá dentro da Bíblia, ó, você está errado, a Bíblia diz que está errado. Mas eles estão ali não só para ser testemunhas de que ensinaram, porque esse irmão, se ele está falando, o teu irmão pecar contra ti, repreende-o, então está se considerando que ou ele já sabe, ou ele não sabia, mas passou a saber, no momento em que esse irmão vai conversar com ele. Então, no momento que esse um ou dois vão até ele já está sabendo, ele já sabe disso. Então, ainda que eu considere essas duas ou três testemunhas, né, essas outras testemunhas, então, vamos lá. Eu vou e falo com o irmão. Ele não se arrepende, não me dá ouvido. E eu posso levar mais um, que evidentemente precisa ter experiência bíblica para saber que aquilo é errado e como conversar, ou duas pessoas que tenham essa habilidade, não é? Agora, eles vão lá só para falar que é errado? Não, eles vão para testemunhar o quê? Testemunhar perante a igreja que é necessário chamar esse irmão para que ele tome uma posição em público perante a igreja, se vai continuar no pecado deliberado, seja através de ensinamentos que a igreja considera como contrariando a vontade de Deus, seja por atitudes, palavras. Então, essas pessoas, elas não só pelo convencimento, mas para testemunhar de que ele não quer mudar. E a partir daí, vamos dizer assim, é uma evolução, né, de atitudes. Então vai um, depois vão dois ou três, e por fim o caso é levado à igreja, e a igreja conversa com ele, ou pelo menos esclarece a ele que isso é errado, e se não as escutar, ou seja, se ele também não escutar a igreja, ou seja, a igreja se manifestou com ele, conversou com ele e não quer ouvir, considera como gentil e publicano. Então o texto fala sim a respeito dessas testemunhas, testemunhando que essa pessoa não está de acordo com a palavra, seja em atos, seja em palavras, ensinamentos. Elas são testemunhas tanto podemos dizer no sentido bíblico de mostrar que é errado, mas veja que desde o começo Jesus está dizendo, olha, isso já é determinado pela igreja como um pecado, não há dúvida quanto a isso. Então a questão é dele permanecer, seja no ensino, ou seja na prática errada, em algo que a igreja já considera como um pecado, né? E também, se não escutar a igreja, ou seja, foi verificado que isso é pecado, ele não tem ele não tem base nenhuma para dizer que a igreja está contra a Bíblia, assim como Jesus mostrava para os fariseus e escribas da sua época que eles estavam contrários ao que a Bíblia ensinava. Então veja, não há nenhuma base dele que diga, olha, o que a igreja está ensinando é contrário à Bíblia. Não. Ele simplesmente não quer escutar a igreja. Considera como gentil e publicano. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não se dará sinal algum. E pelos motivos que nós já sabemos, né? Ele fala de uma geração má e adúltera, ele fala de um povo que está ali em atitudes erradas, anulando os mandamentos de Deus pela tradição, e ele cita como exemplo a questão de Corban, a questão de desonrar pai e mãe, sob o pretexto de ser uma oferta ao Senhor e não ter responsabilidade alguma com os pais. E aqui nós vamos continuar no próximo estudo, né? Nós paramos então no slide 127. No próximo estudo nós vamos então continuar a questão, né, entrando em um outro ponto, a respeito do repúdio à mulher, onde nós vemos Jesus ampliando, mais uma vez confirmando a ampliação
do mandamento de adultério, ou seja, amplia a questão da união. Ele limita bastante a motivação que permitiria a uma pessoa se casar com outra, que além do primeiro cônjuge. E aí nós vamos passar para esse estudo. Que Deus nos abençoe, que nós possamos aprender cada vez mais. Te convido para a oração final. Muito obrigado, Deus, por mais uma vez podermos falar em Teu nome e entender a Tua palavra. Pedimos que esteja conosco, nos auxiliando, nos fortalecendo em todas as coisas, Pai. Perdoa por nossas falhas e pecados e nos purifique. Nós imploramos em nome de Jesus. Amém. Estejam todos em paz, na graça e paz de Deus. Uma feliz semana. Até o próximo estudo. Amém? Encerrando.